Tá aí então, Mancini, boa noite. Eu gostaria que você começasse falando dos dois tempos distintos do América, né? Mais uma vez, um segundo tempo muito bom que o América poderia ter saído com a vitória. Boa noite a todos. Sinceramente, eu acho que os dois tempos o América foi melhor, né? Embora a gente tenha levado 2 gols no primeiro tempo, mas o volume de jogo do América ao longo dos 90 ou dos 102 minutos foi bem maior que do Atlético. A gente, na verdade, está lamentando de não ter levado mais 2 pontos, porque seria uma vitória importante para a gente num momento onde a gente atravessa uma fase difícil no Campeonato Brasileiro, né? Porque nós estamos distante das outras equipes em termos de pontos, mas eu acho que um empate que mostra uma evolução dentro da partida, né? Você sair perdendo um clássico de 2-0, toma um gol no primeiro minuto e toma um gol de erro de saída de bola, acaba, de certa forma, influenciando mentalmente nos atletas, né? Mas, felizmente, nós reagimos bem na segunda etapa, fizemos um grande segundo tempo, é verdade, melhor do que o primeiro. Chegamos ao empate e tivemos algumas boas oportunidades. A rigor, o Atlético na segunda etapa teve só uma cabeçada do Lemos, um chute do Hulk de fora da área. O América não, teve várias oportunidades e obviamente que a gente lamenta o empate, porque em termos de produção o América foi superior. Mancini, eu queria que você falasse, boa noite. Que você falasse das extremidades dos lados aí americanos. Pelo lado direito, você coloca e entra ali com o Felipe Azevedo. Isso seria para evitar uma subida de Arana. E o lado direito defensivo do Atlético, o América teve uma superioridade grande no segundo tempo. Foi essa a ideia de colocar Varanda, Danilo Avelar, tudo ali sobrecarregando o Mariano? Exatamente, né? Não deixa de ser um jogo de xadrez, né? Então eu tentei com o Felipe Azevedo, que é um atleta extremamente tático para a gente, conter um pouquinho as subidas do Arana, e nós sabíamos que o Arana, pela inatividade também, que ao longo do jogo ele também sentiria um pouco de cansaço. E do outro lado, a gente tinha a intenção exatamente de fazer um rodízio de jogadores, e por isso, no início do jogo, entramos com o Breno, vindo para dentro para chamar o Mariano, exatamente para que a jogada do Avelar, que passou a ser uma jogada interessante do América, essa no jogo aéreo, fluísse, né? E após a entrada do Varanda, né, que entrou muito bem no jogo, teve ainda um destaque maior naquele setor, porque ele já pegou alguns atletas também mais cansados e o objetivo era exatamente isso. Não só o Varanda, mas todos aqueles que entraram do América entraram superior àqueles que estavam jogando, né? O que fez com que a equipe melhorasse muito em termos de performance e chegasse ao empate e tivesse outras oportunidades para sair vencedor. Boa noite, Mancini. Para a gente que está no dia a dia, observamos aí os jogos anteriores, até o contra o Internacional, né? Citando os gols que a América tomou. Você acha que isso se repetiu aqui hoje? É lógico, não desconsiderando o ótimo segundo tempo, mas é algo que vem martelando e te preocupa muito, e se a janela agora de transferência também pode te ajudar a corrigir esses erros do sistema defensivo? Boa Sem noite, dúvida. por gentileza. A janela já está aberta, né? E com certeza a gente vai para o mercado e vai tentar dar uma fortalecida, porque eu acho que isso daí faz parte, e todas as equipes esperaram ansiosamente essa abertura da janela, exatamente porque com a janela fechada você não tinha outra opção. Sobre os últimos jogos, a derrota para o Cuiabá, a derrota para o Internacional e o empate de hoje nos custou aí 3, 6, 8 pontos, né? Porque nós somamos um hoje. Com 8 pontos hoje, o América teria 17. Jogando fora alguma coisa aí que tivesse 14, 15 pontos, já seria uma outra situação, mesmo com o início ruim no campeonato que nós tivemos. Então, o América de hoje, o América desse segundo tempo, o América até da partida toda, dificilmente vai perder partidas, porque teve algo mais, teve intensidade, teve imposição, teve jogo agregado, teve jogo coletivo, teve jogo individual, que é o que a gente pede. Ao longo da partida, cerca de 80% do jogo aéreo foi nosso, defensivo e ofensivamente. Então tem algumas coisas que estão chamando a atenção no América.
a falta de resultado, ela às vezes escaranca, escancara, né? Uma crítica que às vezes ela não é verdadeira. O fato de você estar distante em termos de pontuação faz com que todo mundo observe muitos erros, mas a gente tem tido muitos pontos positivos e são esses pontos positivos que têm melhorado a performance da equipe, não só no Brasileiro como na Sul-Americana recentemente, enfim. Acho que é um momento para o América refletir e tirar como base esse segundo tempo para que daqui para frente a gente possa ser um pouco mais forte no campeonato. Mancini aqui, boa noite. Você abre a coletiva lamentando o empate, querendo um resultado melhor. Mas pensando no contexto da partida, você até citou a parte mental depois do segundo gol do Atlético, talvez esse seja o resultado mais importante do América no Campeonato Brasileiro, até pensando na parte anímica do plantel, juntando também com o que aconteceu no Uruguai, a classificação do jeito que foi, talvez esse seja o principal resultado do América aqui no Campeonato Brasileiro? Para este momento ele foi muito importante, porque a gente vem de um bom resultado fora de casa, uma vaga na outra fase da Sul-Americana, mas eu não posso ignorar as outras duas vitórias diante de Corinthians e de Fortaleza, né, que certamente nos deu a chance de subir na tabela. Mas a gente lamenta, lógico, hoje ter somado somente um ponto, né, pelo aquilo que foi o jogo, em virtude do que eu já disse aqui e do que vocês observaram também. Mas eu acho que serve como alavanca para que na quarta-feira, já num outro campeonato, a gente esteja mais forte, no sábado e assim por diante. Eu acho que o América ele precisa reagir rapidamente no Brasileiro, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar muito distante em termos de pontos. Mas pela produção que a equipe vem tendo, a gente acredita muito nessa melhora e a parte anímica, a parte mental, ela é importante dentro desse processo. Mancini, boa noite para você. Teve um jogador que entrou, que ele acabou, né, dando aquela fumaça no jogo e participou de praticamente todas as principais jogadas ali na segunda etapa, que é o Varanda. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele, porque você já tem um histórico, né? Puxou ele para o profissional no Corinthians em 2021 e agora a história vem se repetindo aqui no América também. O Varanda é um atleta que eu tive a oportunidade lá em 2020, 2021, não me recordo bem, de ascendê-lo ao profissional, e ele foi muito bem comigo no Corinthians, e aí depois da minha saída do Corinthians ele teve pouca oportunidade, e de repente ele apareceu no América novamente jogando no Sub-20, e eu esperei ele maturar um pouquinho dentro do América, até para que ele tivesse o mérito de chegar ao profissional, assim como a gente tem feito com todos os outros atletas que vêm da base, né, em cima de planejamento, e ele vem entrando muito bem, ele já merece mais oportunidades em função não só do que ele mostrou hoje, mas também no jogo diante do Peñarol e outras partidas, ele vem dando uma cara diferente ao time, né? O América hoje até, voltando um pouquinho lá na janela fechada, a gente não teve muitas opções ao longo desse semestre, nós tivemos sempre os mesmos atletas ali. E ele tem uma maneira de jogar um pouquinho diferente. Ele não é somente um extrema. Ele também é um meia que sabe dominar, que tem finta, que joga para frente, né? Então eu acho que esse tipo de jogador encaixa em qualquer momento. E eu espero que daqui para frente ele possa cada dia mais se maturar para que possa ser útil dentro não só desse ano, mas dos anos seguintes aí para o clube também. Boa noite, Mancini. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho hoje sobre uma coisa que a torcida já vinha pedindo há algum tempo, o Benítez e o Martínez juntos no meio-campo do América. Queria que você falasse se te agradou, principalmente pelo segundo tempo dos dois, e esse lado de campo. Hoje você não teve o Everaldo por força contratual, já tem alguns jogadores contundidos há algum tempo, e alguns jogadores com essa janela aberta, a gente já sabe que vão fazer parte do time do América. É importante você ter mais opções para atacar do lado de campo. Com a entrada do Varanda, o jogo se desenvolveu muito pelo lado. Sem dúvida nenhuma, que hoje não tem como, muitas vezes, dentro de um jogo pegado igual esse, um clássico, você jogar só por dentro. Você tem que ter peças de velocidade por fora. E hoje, nossos gols saíram assim. E outras oportunidades também que foram criadas em cima disso.
Só que não tem como. Ou você tem o jogador ou não tem, né? A partir do momento em que a janela passou a existir no Brasil, ou você vai no sub-20 e pega, ou você vai ter que mudar a maneira de jogar. E o Varanda é um cara que me dá essa opção, mas eu estou esperando a janela abrir, obviamente, porque mais atletas chegarão com esse perfil. E sobre o Benítez, é bom que todo mundo entenda que eu o vejo como a cereja do bolo do América. O Benítez tem um jogo diferente de todo mundo, e certamente se ele tivesse em outras equipes ele também seria assim, porque ele tem uma técnica aliada a uma visão de jogo muito interessante. Eu tenho que cuidar do atleta, eu não posso, diante do jogo que ele fez lá diante do Peñarol, 72 horas depois ou menos de 72 horas, botá-lo em campo novamente, porque o atleta vem de uma lesão, ficou um tempo parado. Então a torcida tem que entender isso. Eu, mais do que ninguém, também sou um torcedor que estou ali à margem do campo, torcendo para que todos eles façam aquilo que eu sei que eles podem. Mas existem momentos onde a gente tem que segurar o atleta. O Benítez hoje não era indicado para ele fisiologicamente que ele entrasse desde o início do jogo. Ele foi muito importante. Não quer dizer que na quarta-feira, no sábado, ele não vai estar. Com certeza eu vou pensar, porque ele e o Ema junto, o Ema fez um grande jogo hoje. Um grande jogo. Mas são momentos onde a gente tem que pensar também individualmente em cada atleta. Então, para o jogo de hoje, eu tive que optar por uma outra escalação muito em cima disso, de uma viagem, né? Nós chegamos na sexta-feira à noite do Uruguai, não tivemos nenhum tipo de treinamento ontem, foi muito leve o treinamento, e eu tive que decidir a equipe hoje de manhã no hotel, baseado em várias coisas que normalmente a gente analisa até da parte da fisiologia do atleta. E o Benítez caiu nisso daí. Então, por isso é que a gente tem sempre muito cuidado com ele, porque ele é uma peça fundamental para a nossa equipe. Obrigado, Mancini. Boa noite. Valeu, obrigado.